Alguns irmãos e irmãs souberam que nesta última semana nós hospedamos aqui na Catedral a segunda oficina de pregação expositiva, uma parceria entre o nosso Instituto Bíblico, o IBRMEC, e a Fundação Charles Simeon, uma fundação que já atua há 15 anos, com base nos Estados Unidos, promovendo oficinas desse tipo por todo o mundo, de capacitação, de treinamento de pastores e pregadores para a exposição bíblica. E nós fomos tremendamente abençoados pelos irmãos que estiveram aqui dos Estados Unidos nos visitando, os pastores da cidade que também participaram, deram este testemunho. E ao longo da semana nós estudamos as narrativas do Antigo Testamento, especificamente o livro do Êxodo. Enquanto estudávamos este livro, eu inclusive tive a oportunidade de ministrar aos irmãos a partir de um dos capítulos deste livro. O bispo Walter sentiu no coração de interromper, por assim dizer, brevemente, a sua série sobre guerra espiritual, em Efésios capítulo 6, interromper sem interromper, porque o assunto do capítulo que me foi designado para pregar coincidiu com o tema da batalha espiritual na qual estamos inseridos, essa guerra deflagrada das trevas contra o reino de Deus e o nosso lugar em tudo isso. Então, a pedido do nosso bispo, eu trago hoje a ministração da palavra de Deus a partir do livro do Êxodo, capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 1. E ao encontrar o texto, fique de pé comigo, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 1, e leremos todo o capítulo. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia,
As parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Santo Deus, Tu és o soberano sobre toda a terra, sobre toda a história, sobre toda a Tua igreja, inclusive nós aqui. Vem, Senhor, abençoar a ministração da Tua santa palavra, pelo Teu Santo Espírito. Que por meio da Tua palavra os nossos olhos sejam desvendados, para que contemplemos as maravilhas da pessoa e da obra de Jesus Cristo, a partir destas palavras tão antigas, porém tão atuais para os tempos em que vivemos. Abençoe, Senhor, as minhas palavras e os nossos ouvidos também, para que possamos discernir aqui a Tua voz e sermos edificados na fé e na obediência ao Senhor. Nós assim te suplicamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Quantos aqui já se fizeram a seguinte pergunta, em algum momento da sua vida: onde está Deus? Onde está Deus? Quantos aqui, ao olharem para o mundo em que vivemos, o estado das coisas, aquela ameaça nefasta vinda do Oriente, chamada de Estado Islâmico, que impõe terror sobre o Ocidente, mas principalmente sobre a Igreja de Cristo nesta terra. Quantos, ao ouvirem falar das atrocidades executadas pelo Estado Islâmico, já não se perguntaram: onde está Deus? Onde está Deus em tudo isso? Mas talvez você não precise pensar no que está acontecendo no mundo. Pense somente no nosso canto no mundo, o Brasil. Crise política, crise econômica, zika, ideologia de gênero, invadindo as escolas públicas e particulares dessa nação, procurando corromper toda uma geração desde os primeiros anos de vida. Você já não se perguntou em tudo isso: onde está Deus? Será que Ele ainda atua em nosso país e em nosso tempo? Ou talvez você não precise pensar no mundo ou no Brasil como um todo. Pense na nossa igreja, pense na sua família, pense na sua vida, em coisas que nós temos passado aqui no Brasil de um ano para cá: desemprego, escassez, enfermidade, a perda repentina de um ente querido. Quantos, no momento de intensa dor e angústia, não se perguntaram: Deus, onde o Senhor está em meio a tudo isso? É consolador para nós saber que esta não é uma pergunta nova para o povo de Deus. Se você folhear as Escrituras, especialmente o livro dos Salmos, você ouvirá esta pergunta sendo feita aos salmistas, e às vezes os próprios salmistas se fazendo esta pergunta: onde está o seu Deus? Onde está o meu Deus?
Onde está o nosso Deus? Quando abrimos as primeiras páginas do livro do Êxodo, eu creio que esta pergunta estava pairando sobre a mente e o coração da nação de Israel. Uma nação antes livre, agora escrava. Antes abençoada, agora sendo oprimida por Faraó. E muitos se perguntando: Deus, onde o Senhor está? Onde está o nosso Deus? E a resposta de Êxodo capítulo 1 é uma resposta tremenda e tremendamente abençoadora. Porque Êxodo 1 nos traz a seguinte lição: Deus esteve com Israel no Egito. Como? Esteve com o seu povo no Egito, primeiro, fazendo aquele povo crescer de uma família para uma nação. É o que vemos nos primeiros 7 versículos deste capítulo. Segundo, Deus esteve com o seu povo no Egito, multiplicando-o em meio à sua opressão. É o que vemos nos 7 versículos seguintes, do 8 ao 14. E terceiro, Deus esteve com Israel no Egito, fortalecendo-o diante da ameaça de extinção. É o que mostra a conclusão do capítulo, versículos 15 a 22. Então mantenha a sua Bíblia aberta, se você a fechou, abra novamente em Êxodo 1, para que possamos ver esta lição ensinada a partir do próprio texto, parte por parte. Primeiro, capítulo 1, versículos 1 a 7. Deus esteve com Israel no Egito, fazendo aquele povo crescer de uma família para uma nação. Para entendermos o livro do Êxodo, nós precisamos saber que esta é uma história em progresso. A história do Êxodo não começa propriamente em Êxodo capítulo 1, começa antes. Ora, se você marcar com um amigo, um parente, de ir no cinema, e digamos que você chegou atrasado para o início da sessão, e a sua companhia já estava lá assistindo o filme desde o início, o que você faria instintivamente ao tomar o seu assento? Você se viraria para a pessoa ao lado e perguntaria o quê? O que eu perdi? Como é que o filme começou? Por que você faria essa pergunta? Porque se você não entender o início da trama, provavelmente o seu entendimento do restante da história ficará comprometido. É assim que fazemos com filmes, é assim que fazemos com bons livros, não? Você começa a ler de onde? Do início, para poder entender o todo. É assim também com a Bíblia. Temos que lê-la do início ao fim, como uma única história. E essa história já está em progresso, chegamos atrasados, por assim dizer, aqui em Êxodo 1. Muita coisa já aconteceu na história de Israel e dos seus patriarcas. Mas os primeiros 5 versículos do capítulo fazem uma espécie de recapitulação. Bem, se você não esteve conosco até aqui, não sabe do que se trata, lembre-se que estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. O autor começa falando da descida do povo de Israel da terra prometida, a terra de Canaã, para o Egito. Por conta do quê? De uma fome que atingiu não só Canaã, que ficaria hoje nas redondezas de Israel, da Palestina, mas que atingiu todo o mundo antigo, todo o Oriente Próximo. E o que o autor nos mostra aqui? Que apesar desta fome, esta praga que varreu o mundo antigo, apesar da escassez que afetou aquelas famílias da terra e também a família da promessa, a descendência de Abraão, de Isaque e Jacó, e mais, se você sabe alguma coisa da história dos filhos de Jacó, da ruptura entre José e os seus irmãos, você sabe que essa descida não foi uma descida tranquila, mas traumática para José e os seus irmãos. José foi vendido à escravidão no Egito, e Deus soberanamente colocou José lá, para quê? Para preservar a sua família, preparando o caminho para que houvesse comida no Egito para eles. Veja só, apesar da fome naquelas terras, e apesar da divisão entre os filhos de Jacó, Deus preservou aquela família. Eles chegaram intactos no Egito, e em meio à escassez,
Deus providenciou fartura para a família da promessa. E a história continua nos versículos 6 e 7. O que começou como uma família, continuou como uma nação. Diz o versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas a história não termina aí. A família não terminou aí. Diz o versículo 7 que os israelitas eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Meus irmãos e irmãs, há pelo menos uma significância dupla neste versículo 7. Duas coisas importantes o autor está ressaltando aqui para nós. Primeiro, Deus estava cumprindo a promessa que fizera a Abraão. Quantos se lembram desta promessa? Lá em Gênesis 12. O que Deus prometeu a Abraão? Que faria dele o pai de uma numerosa nação, que lhe daria uma terra, e nesta terra Deus os abençoaria, para que eles abençoassem todas as famílias da terra. E o que está acontecendo aqui? Deus estava cumprindo a sua promessa. Aquela família que começou com um único casal, Abrão e Sarai, transformou-se no quê? Numa nação que populou o Egito, estava se multiplicando a ponto de encher aquele país. Deus estava cumprindo a sua promessa, sim. Mas há mais aqui. Quantos notaram outro eco neste versículo 7? De onde vem essa linguagem de ser fértil, multiplicar, encher a terra? Onde nós já ouvimos isso na Bíblia? Gênesis capítulo 1, quando Deus abençoou o primeiro casal, Adão e Eva, e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra. O que significa que, além de cumprir a sua promessa para Abraão, Deus estava avançando o seu propósito criativo para o seu povo, abençoando-os como abençoou o primeiro casal, para que fosse o seu povo especial aqui na terra. Meus irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso significa que Deus sempre cumpre as suas promessas ao seu povo. Não importa quão grandes forem os obstáculos a essas promessas. E eu só mencionei dois: a fome na terra e a divisão entre os irmãos, José e os seus irmãos, os filhos de Jacó. Mas se você conhece um pouquinho da história de Gênesis, você sabe que muitos outros obstáculos se apresentaram. Como por exemplo, Deus disse a Abraão e Sara que eles seriam pais de uma numerosa nação. Mas Sara podia ter filhos? Ela era estéril. Eles eram de pouca idade ou de muita idade, já eram avançados em idade, não podiam ter filhos. E mesmo assim, Deus lhes deu filhos. Deus prometeu a este casal uma terra, Canaã, e quando chegaram nesta terra, ela estava ocupada ou desocupada? Estava ocupada. E mesmo assim, Deus os estabeleceu naquela terra. Deus os leva para uma terra onde há fome. Como uma família pode sobreviver numa terra onde há fome? Deus os deixou famintos ou alimentados? Os alimentou, os levou para o Egito e providenciou comida. E meus irmãos, como é que uma família pode ser abençoada com filhos assim? Podemos chamar o livro de Gênesis, a grande família, porque acontece de tudo com essa família. Que família mais problemática, complicada e difícil. Como é que Deus pode abençoar uma família assim? Pois bem, Ele abençoa, porque não há obstáculo grande demais para o cumprimento da sua promessa. E na sua vida? E na sua família? Que lista você poderia fazer de obstáculos para o cumprimento das promessas de Deus? Pastor, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Ele vai cuidar de mim, mas o quê? O que faz o seu coração tremer de dúvida e incerteza? O que te faz questionar as boas e perfeitas promessas de Deus? É o mercado de trabalho? É o cenário econômico? É uma enfermidade?
Meus irmãos, o que Deus está nos mostrando já nos primeiros versículos do livro do Êxodo é que Ele é quem manda na história. Ele é o Senhor de toda a história e Ele é o Senhor da história do seu povo. Ele nunca deixará as suas promessas por cumprir. O que Ele começa, Ele leva adiante a um bom termo. Deus cumpre as suas promessas. Ele fez o seu povo crescer de uma família para uma nação, mas o texto diz mais. Olhe comigo para o versículo 8. Mas antes de considerar o versículo 8, pense comigo. Os versículos 6 e 7 fazem uma varredura da história. Passaram-se gerações, séculos até, entre o que lemos no versículo 5 e o que lemos no versículo 8. E nesse tempo todo, se você estivesse no povo de Israel, se você fizesse parte da descendência de Jacó, você talvez não seria tentado a pensar, bem, estamos aqui, Deus está nos fazendo crescer, aqui tem comida de sobra, será que Deus não mudou seus planos? Será que esta não é a terra prometida? Será que Deus mudou o endereço da terra prometida de Canaã para o Egito? Bem, eu não posso afirmar isso com certeza porque o texto simplesmente não diz se foi isso que os israelitas pensaram. Mas o texto deixa entender que foi isso que passou pela cabeça de quem? De Faraó e dos egípcios. Eles olharam para Israel e pensaram, opa, esta terra é pequena demais para nós dois, para esses dois povos viverem em paz. A partir do versículo 8 nós lemos, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. O que aconteceu? O que o narrador aqui insere nessa história? Nós temos um novo personagem. Nós temos um novo rei do Egito, que não conhecia mais José, que não sabia do que ele fez pelo Egito e pelos demais povos do mundo antigo. Não mais um rei solidário com José e com seus descendentes. Temos um novo rei e uma nova postura do Egito, não mais a coexistência pacífica entre Israel e o Egito, mas receio, dúvida, incerteza. E se esse povo se rebelar contra nós? Se eles se aliarem com outra nação contra nós, o que será de nós? Então, não mais aceitando-os e acolhendo-os, Faraó passou a ameaçá-los e a oprimi-los. E nós temos agora um novo e tremendo obstáculo ao cumprimento da promessa. Aliás, nós temos um obstáculo sem precedente na história da promessa de Deus. Quem é este obstáculo? Ele é Faraó, cujo nome significa algo como casa grande ou majestade. Um dos homens mais poderosos do antigo Oriente Próximo, se não o homem mais poderoso da sua época, do mundo conhecido. Considerado no Egito como um filho dos deuses. Ele aparece nessa história, e em toda a trajetória do livro do Êxodo, como um anti-Deus. E com razão, porque ele muito se assemelha àquele que primeiro aparece nessa história como anti-Deus, a serpente. Faraó diz aqui no versículo 10 que eles deveriam agir com astúcia. E quem era o animal mais astuto no jardim? A serpente. E caso você não saiba, os faraós no mundo antigo usavam uma coroa, uma mitra, cujo símbolo frontal era uma serpente. Era um dos símbolos do Egito. Mera coincidência?
Não sei. Acho que não. Temos aqui um sucessor da serpente, um antideus, alguém que quer se mostrar no controle dessa história. Então, se por um lado Deus estava abençoando Israel, Faraó estava fazendo o que com este povo? Oprimindo-o e amaldiçoando. Se Deus está mostrando o seu controle da história, Faraó quer mostrar que ele está no controle da história. É por isso que ele ordenou que os israelitas construíssem as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Meus irmãos, por que prefeitos, governadores e presidentes constroem coisas e fazem questão de inaugurá-los antes da próxima eleição? Por quê? Porque quem inaugura tem o direito de botar o nome na placa de inauguração e ser assim lembrado pelas suas benfeitorias. Isso não é novidade, Faraó fez isso há milênios. Ele ordenou que os filhos de Israel construíssem para ele essas cidades em homenagem a quem? Ao Deus de Israel? Não, a si mesmo, para mostrar sua grandeza, o seu poder e impor-lhes medo. Mas você viu o que disse o versículo 12? Olhem comigo para o versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Notaram isso? Prestaram bem atenção neste versículo? Quanto mais Faraó oprimia Israel, tanto mais Deus os multiplicava e os espalhava, para o temor e o espanto dos egípcios. Quem está no controle então? É Faraó, rei do Egito, ou Deus de Israel? Quem é que manda nessa história? E é uma pergunta que o livro do Êxodo continuará a responder ao longo da sua trajetória. O que Deus está mostrando aqui? Ele está no controle da história, Ele cumprirá a sua promessa, Ele abençoará o seu povo. Por mais que Faraó não fique satisfeito com a resposta de Deus, é o que diz o versículo 13 e 14. Não satisfeito, Faraó intensificou a opressão. De campos de trabalho forçado, ele os transformou em escravos para fazer todo tipo de trabalho. Não só mão de obra escrava, mas também a confecção dos materiais de construção do Egito, a irrigação nos campos do Egito, tudo passava agora pelas mãos dos escravos hebreus. O que gera a pergunta: quão soberano é Deus? Ele é soberano mesmo? Sobre tudo? Sobre todos? Meus irmãos, como já estamos vendo aqui e vemos ao longo deste livro, Deus é soberano sobre toda adversidade, sobre toda oposição ao seu povo, pois nada pode frustrar o seu plano soberano. Nada e ninguém pode frustrar o plano de Deus para a história. Israel que o diga no Egito, ao ver as 10 pragas, ao ver o êxodo, ao ver a travessia do Mar Vermelho, Deus mostrou que Ele estava no controle, Ele guardaria o seu povo de toda ameaça nesta terra. Mas você pode abrir no Novo Testamento e ler no livro de Atos dos Apóstolos como a história se repetiu. Já notaram isso? Como a igreja nasceu debaixo de intensa e forte perseguição. E quanto mais o evangelho sofria oposição e perseguição, diz Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, mais a igreja crescia. Mas não para no livro de Atos. Você pode estudar os 2000 anos de história de igreja cristã e você ouvirá Tertuliano já no 2º século dizendo que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais ela sangra, mais ela cresce e se multiplica. Até chegarmos em pleno século 21, meus irmãos, e você sabe o que está acontecendo no Oriente Médio? O Jornal Nacional não te dirá, William Bonner não trará essa notícia.
amanhã, nem o Fantástico hoje à noite. Mas você sabe o que Deus está fazendo no Oriente Médio por meio do Estado Islâmico? Você sabia que hoje, na nação do Irã, vizinha ali daquele califado, está acontecendo um avivamento espiritual sem precedente na história daquele canto do mundo? A ponto das autoridades iranianas terem que colocar os cristãos considerados presos políticos nas mesmas celas. Eles não podem ser misturados com prisioneiros de outras religiões nas mesmas celas. Sabe por quê? Porque o cristianismo já é conhecido no Irã, no sistema penitenciário iraniano, como o vírus. Quanto mais você tenta aprisioná-lo, mais ele se multiplica. Nas prisões iranianas, o evangelho está se multiplicando como nunca antes na história daquele país. Então você vê que a história se repete. Quanto mais este mundo tenta abafar o evangelho, conter o evangelho, mais Deus abençoa o evangelho e mais ele se multiplica, mais a igreja cresce. Aconteceu no Egito e acontece ainda hoje no Oriente Médio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque agindo Deus, quem o impedirá? Então já vimos até aqui que Deus esteve no Egito com Israel, fazendo aquela família crescer, de uma família para uma nação, e multiplicando o seu povo em meio à opressão. Mas a história não para aqui, não é verdade? Olhe comigo para o versículo 15. E o que diz o texto? O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. A oposição de Faraó ao plano de Deus toma um contorno nefasto aqui. E o que começou como um plano de trabalho forçado e escravidão, cresce para se tornar uma trama assassina. O que passou pela cabeça de Faraó? O seguinte: se os meninos forem ceifados, a próxima geração de guerreiros será anulada. E as meninas, bem, elas podem se casar com os nossos meninos, e logo, logo esse povo será diluído e dissipado em nossa terra. A ameaça será extinta. E Deus surpreende de novo. Versículo 17. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Todos notaram a ironia disso? O homem mais poderoso do Egito, se não o homem mais poderoso da face da terra, que comanda os seus exércitos, os seus capatazes, os hebreus, ele não consegue botar medo em duas parteiras. Sifrá e Puá temem mais a Deus do que Faraó. Isso é tremendo. Deus inculca no coração daquelas mulheres maior temor por Deus do que por Faraó. E novamente abençoa o seu povo. Faraó as confronta no versículo 18. O que vocês fizeram? Elas respondem no versículo 19, claramente mentindo. Não há como escapar dessa conclusão. Elas inventam uma história para fugir da ira de Faraó. O texto não abona a mentira delas. Mas o fato delas mentirem para Faraó é sinal de que ele não tinha direito sobre aquelas vidas. Ele não tinha direito de tirar a vida do povo de Israel. Por isso, elas fizeram o que fizeram. E qual foi a resposta de Deus? Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Meus irmãos, nós já ouvimos isso nessa história. Nós vimos isso no versículo 7, e nós vimos isso no versículo 12, e vemos isso no versículo 20 de novo. Para cada
nova adversidade, Deus surpreende de novo. José e seus irmãos morreram, Deus os multiplicou. Faraó os oprimiu, Deus os guardou. Faraó tentou tirar a vida de Israel, Deus os multiplicou. De novo e de novo e de novo. Deus surpreende, cumpre a sua promessa e vai além. Versículo 21. Ele abençoa até mesmo as parteiras. E isso é um cumprimento do plano. O que disse Deus a Abraão? Por meio de você eu abençoarei as famílias da terra, as que te abençoarem. Deus cumpre a sua promessa. Assim como as parteiras abençoaram as famílias dos hebreus, elas foram abençoadas e tiveram suas famílias também. Mais uma vez, Deus está mostrando ao seu povo que está no controle e nada frustrará o seu plano soberano. E Faraó está furioso. Furioso. Como um homem que tenta a todo custo implementar o seu plano, e a cada frustração fica cada vez mais raiva e mais angústia. Ele termina no versículo 22 com a sua tentativa final, mais uma tentativa de um homem desesperado do que um rei sob controle, ou com o controle sobre a nação. Versículo 22, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, será que Deus se mostraria soberano de novo? Ou será que dessa vez Faraó conseguiria executar a sua vontade? Será que Deus resgataria o seu povo de novo? Meu tempo está acabando e eu não poderei seguir para Êxodo capítulo 2. Mas você não precisa conhecer necessariamente o restante dessa história para saber que sim, Deus estava no controle. Sabe por quê? Séculos antes, em Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16, Deus disse a Abraão: Abraão, sua família descerá para o Egito. Ficará lá 430 anos e depois eu os libertarei. Deus já tinha prometido 430 anos antes que libertaria o seu povo. Deus não foi surpreendido por Faraó. Nem nós devemos ser surpreendidos por Faraó. Ou volte comigo para a história de José. Como é que termina a história de José em Gênesis capítulo 50? Qual o testemunho que José dá aos seus irmãos? No versículo 20 de Gênesis 50. Meus irmãos, o que vocês intentaram, planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Então, se Deus agiu assim na vida de José, Ele não podia fazer de novo, como fez com José na vida de Israel? Mesmo o mal planejado por Faraó, Deus podia usar em bem para a sua glória. E transformaria isso em bem. Mas você sabe como essa história continua. E você sabe que a solução final de Faraó, na verdade, serviu de instrumento para a solução de Deus, a libertação de Israel. Por quê? Quem foi parar nas águas do rio Nilo? Moisés, preservado num cestinho, uma pequena arca, que nem Noé e a sua família flutuando sobre as águas do juízo. Deus estava preservando um filho de Israel, que seria o novo libertador da nação. E que ironia, que este menino vai terminar onde? Debaixo do nariz de Faraó, dentro da sua casa, guardado por Deus, até a hora determinada por Ele para a libertação da nação. Meus irmãos, Deus é soberano e nada pode impedir o seu plano. Deus estava no Egito com Israel, fazendo aquele povo crescer de uma família para uma nação, multiplicando em meio à sua opressão e fortalecendo diante da ameaça de extinção. Por mais dura e difícil que fosse a situação e o sofrimento de Israel,
Deus estava usando tudo isso para engrandecer o seu nome e para abençoar o seu povo, sem tirar nada do sofrimento da nação. E eu pergunto, se Deus fez isso uma vez na história, Ele não pode fazer isso hoje? Com o meu sofrimento? Com o seu sofrimento? Pois nada impedirá os propósitos de Deus. Ele usa tudo para a sua glória e para o bem daqueles que Ele ama. Mas o melhor dessa história, meus irmãos, é que Deus não esteve apenas com Israel no Egito. Deus está conosco no Brasil. E Ele está com o seu povo onde quer que Ele esteja, abençoando para a sua glória. Como é que eu sei disso? Como é que nós podemos saber disso? Porque a história da libertação de Israel do seu cativeiro no Egito é apenas uma sombra de uma obra muito, muito, muito superior que Ele realizaria séculos depois, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Senhor veio livrar o seu povo de um cativeiro muito, muito, muito pior que aquele do povo de Israel no Egito. Não um cativeiro físico, não um cativeiro material, mas um cativeiro espiritual, pois diz a palavra de Deus que todos nós nascemos mortos e escravos deste mundo, do pecado, da morte, do inimigo das nossas almas. Não é assim que o nosso mundo gosta de pensar de si mesmo. Nós gostamos de pensar sobre nós como pessoas livres, independentes. Mas, meus irmãos, até as mentes mais anti-Deus da história têm observado que o homem não é tão livre assim. Um deles, Jean-Jacques Rousseau, o grande teorista do iluminismo, que não era cristão, ele começou a sua grande obra política dizendo que o ser humano nasceu livre, mas por toda a parte ele está escravo. Não vivemos numa terra de livres, mas numa terra de escravos. Escravos dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos pecados, da nossa rebeldia contra Deus. Não queremos Deus como nosso rei, nós queremos ser rei no lugar de Deus. E a Bíblia chama isso não de liberdade, mas de escravidão. Porque ninguém é dono do seu próprio nariz. Ninguém é tão livre quanto pensa. Todos nós nascemos escravos e continuaremos escravos até que Deus nos liberte. E a maravilha do Evangelho é que Deus já veio, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para nos livrar deste cativeiro. E pasme, tudo isso já está prometido em Êxodo capítulo 1. Você sabia? Como assim, pastor? Assim como os meninos de Israel sofreram a ameaça de morte de Faraó, Cristo, ainda bebê, sofreu uma ameaça de morte. Você se lembra de Herodes? E de como ele ordenou a matança de todos os meninos recém-nascidos em Belém, cidade onde Jesus nasceu? E Deus preservou Jesus. Assim como Moisés foi preservado da ameaça de Faraó, para tornar-se o libertador de Israel, Cristo também foi preservado. Ele foi guardado. E você se lembra para onde Jesus foi? Depois de perseguido, ele desceu para o Egito, a terra de escravidão, para de lá voltar e anunciar salvação ao seu povo. A história se repete. Mas aqui está a surpresa maior. Diferente de Moisés, ao final da sua vida, Cristo tomou sobre si o trabalho mais pesado e mais amargo que todos os trabalhos que Israel fez no Egito. Como é que Jesus terminou a sua vida?
Não assassinado nas águas do rio Nilo, mas assassinado no Monte Calvário. Ele morreu por mim e por você, para que nós, os mortos em nossos pecados, fôssemos vivificados. Nós, os escravos, fôssemos libertos para servi-lo, para adorá-lo pelo restante da nossa vida. E meus irmãos, se Deus usou o sofrimento do seu Filho Jesus Cristo para realizar tão grande salvação por nós, eu me pergunto e eu lhes pergunto de novo, o que Deus não pode fazer por meio dos nossos sofrimentos? Não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele é soberano e Ele está conosco. Jesus é Deus Emanuel, é Deus conosco, comigo e contigo, com todos que já entregaram a sua vida a Ele. Então, se você ainda não o fez, faça-o hoje. Renda-se a Cristo Jesus, o soberano Rei e Redentor, Senhor e Salvador. E a partir de hoje, viva cada dia restante da sua vida com esta certeza: aconteça o que te acontecer, Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus por nós. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oremos. Sim, Senhor, Tu és soberano. Não há nada que possamos pensar, e não há nada que possamos sofrer, e não há nada que possamos observar nesta vida e neste mundo que prove o contrário. Tu és soberano, o soberano de toda a terra e céus, o soberano da história, o soberano sobre a Tua igreja. E para aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor e Salvador, não há certeza maior ou esperança melhor que essa: o Senhor está conosco. Tu és Deus Emanuel, Deus conosco. Eu peço, ó Pai, por todo o coração angustiado e aflito nesta manhã, que talvez esteja se perguntando ou já tenha se perguntado onde o Senhor está. Que estes corações sejam fortalecidos nesta manhã e alicerçados nessa certeza: o Senhor está presente, o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, e nada pode frustrar o Teu plano soberano. Ó Senhor, mantenha os nossos olhos fitos na Tua palavra, e por meio dela fitos no Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Redentor, perdoando a nossa incredulidade e fazendo-nos crescer na fé em Ti e nas Tuas promessas. Mas ser com aqueles, Senhor, que chegaram aqui nesta manhã sem conhecerem esta esperança e esta certeza. Atrai os seus corações para Ti. Mostra-lhes, Senhor, que não existe certeza ou esperança verdadeira neste mundo longe de Ti, mas somente no Senhor e na Tua palavra. Convence-os de que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Convence-os, Senhor, nesta hora, a renderem as suas vidas a Cristo Jesus e ao confessarem como Senhor e Salvador das suas vidas. E dá-nos a graça, Senhor, de vivermos o restante dos nossos dias firmes em Ti e nas Tuas promessas. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.